Hoje, o Papo de Mãe é comemorativo. A gente reuniu todo mundo que já participou aqui do Papo de Mãe para a gente conversar, para a gente trazer um pouquinho das nossas experiências, como tem sido esse processo durante esse projeto também para a gente. De antemão, já queria agradecer todo mundo que participou, Flavinha, Bárbara, Roberta, que participa esporadicamente. Fico muito feliz, todas vocês terem passado por esse projeto. Ele nasceu, na verdade, de uma frustração, né? O Papo de Mãe nasceu de uma frustração que eu queria fazer, uma roda de mães. E aí eu falei, meu, não vai dar certo, mas eu quero falar. Eu quero acolher, eu quero dar um pouco essa rede de apoio, né, dessa transformação que a maternidade tem, que eu não tive, que eu não senti. E aí esse projeto surgiu com esse grande intuito, né, da gente falar, da gente acolher, da gente se mostrar, da gente, né, para quem se tornou mãe agora, né, uma visão lá da frente que a gente consegue voltar a ser a gente, né? E o legal é que aqui a gente tem várias etapas da maternidade juntas, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Porque mostra que a dificuldade ela vai ficando mais branda, né? Surgem outras dificuldades, surgem outras oportunidades a partir desse desenvolvimento das crianças, né? E esse é o convite do papo de hoje, de comemorar esse 1 ano desse projeto, que eu fico muito feliz de ter criado e muito feliz de vocês terem participado e quem participa ainda, claro, a Mel e a Roberta esporadicamente. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta teta healer e radiestesista e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Eu sou a Bárbara, sou mãe da Madalena e do Vicente, sou orientadora parental e sou muito grata de estar participando hoje desse Papo de Mãe, que foi um convite muito especial que a Patrícia me fez. E eu relutei um pouco, mas decidi aceitar, porque eu acreditava muito no projeto dela, que podia ser realmente muito enriquecedor, como ela falou, e foi. Então, estou aqui, grata e feliz de estar aqui com vocês para bater esse papo mais uma vez. Meu nome é Flávia. Como eu sempre me apresentei, eu sou mãe de Sofia, de Pietra e de Maia. E a partir dessa minha maternidade que eu fui buscar essa questão do autoconhecimento, de olhar para mim, de ter essa visão além só da maternidade, porque de certa forma eu mergulhei muito nesse universo maternal, de cuidar, de ser a mãe sempre presente. E quando a Patrícia me chamou para a gente iniciar esse projeto, né, eu fiquei naquela, vai ser uma oportunidade de eu conseguir expressar melhor, porque é uma coisa que eu tinha muito travado em mim e ao longo do projeto foi melhorando cada vez mais. E também uma oportunidade de falar um pouco sobre o puerpério emocional, que foi uma das principais coisas que me levou para esse olhar terapêutico, esse olhar mais profundo sobre a maternidade. Sou Roberta, sou mãe da Letícia, de 23, e do Leonardo, de 19. Uma professora aposentada, que busca novos caminhos, né, novas descobertas. Estava um pouco desapontada, desacreditada da educação e não queria voltar para esse espaço de professora. Mas estou entendendo que quando a gente nasce para ser professora, não tem como fugir dele nem aposentada. Então, o que eu estou fazendo é associar essa linda profissão, né, que está tão desacreditada por todos, buscando novos caminhos. E, no princípio, eu achei que eu estava meio maluca de juntar o autoconhecimento com a pedagogia. Só eu que enxergo isso. E aí, fui descobrir, né, com a Patrícia e com a Mel, de que tem terapeutas pensando nisso também, né? Quando falam da maternidade.
E para mim faz todo sentido olhar esse viés na educação também. Então, estou me descobrindo agora uma nova mulher, uma nova profissão. A Patrícia, quando começou esse projeto, ela me convidou para fazer parte e eu resisti, porque eu achava que eu precisava ser um exemplo de mãe, ser perfeita, a virginiana aqui, né, querendo a perfeição. Então, eu pensei, não é para mim, né? Eu teria que ser muito melhor do que eu sou. E pensando bem, né, conversando, a gente percebe que todas nós temos dificuldades, né, em um momento ou outro na nossa jornada com a maternidade, porque ser mãe não tem um manual de instruções. Então a gente vai aprendendo, como se diz, né, a gente troca o pneu com o carro andando, né? A gente vai aprendendo conforme as coisas vão surgindo. Então, num segundo momento, eu aceitei fazer parte, né? Eu acabei entrando depois da Flávia, não participei junto com ela exatamente, mas a gente participa de outros projetos juntas, né, Flávia? Então a gente está interconectado aqui, todas nós, né, de alguma forma. Então eu percebi que eu tinha algo para contribuir com a minha experiência, que não é perfeita, mas é a minha experiência, e por isso ela é única. Então, eu acho que isso é interessante, né? A gente não precisa ser perfeito para ser uma luz, né? Porque a gente acaba sendo uma luz de alguma forma com o nosso exemplo. Então, isso me transformou também de alguma forma. E combinando com a Patrícia, né, agora nessa comemoração com o lançamento do livro, né, baseado nos nossos episódios, eu achei interessante que a gente se reunisse, porque todas nós contribuímos de alguma forma para esse projeto. E esse projeto não existiria se nós não tivéssemos participado com a nossa experiência. Então, né, que esse livro tem o nosso, de alguma forma, a nossa digital. DNA. Exato, tem o nosso DNA, ele é único, porque ele tem a nossa experiência como mãe. Então, com esse livro, a gente quer contribuir para as mães que nos assistem, para as mães que nos acompanham, para que, de alguma forma, ele possa ajudar também com o nosso exemplo. Porque, na verdade, o papo de mãe, ele nunca foi uma questão da gente se colocar como mãe em um pedestal, né? Porque longe disso, né? Porque é isso que a Mel fala, né? Todo mundo se questionou quando eu convidei. Por quê? Porque ninguém é a mãe perfeita, né? E isso, de uma forma ou outra, ia tocar na feridinha de você não é perfeita, que a gente ainda busca ser. Mas hoje eu vejo que, graças a Deus, eu não sou perfeita. Porque o peso que a perfeição tem, né? Então, o Papo de Mãe, ele nunca teve essa ideia da gente, né, que fala, que se expõe, porque a gente se expõe, né? Colocar a gente num pedestal de grandes mães, né? Nunca foi esse o objetivo. O objetivo sempre foi esse: trazer conhecimento, trazer uma opinião científica, teórica, né? Que aí entra a Flá no Porpério, a Roberta com a educação, a Bá também contribuiu, né? E então sempre foi trazer esse meio termo, né? Entre as nossas vivências e essa teoria, né? Porque é importante, né? Várias vezes eu já disse aqui que eu tive a depressão, né, depois do nascimento da Melina, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada e eu não sabia o que era. Eu não sabia para quem perguntar, olha, tô sentindo isso. Então, quando a gente fez o Papo de Mãe, que a gente falou do porpério, aquilo ali foi muito importante para mim também, né? Porque eu só descobri porque a minha prima, representante farmacêutica, e eu descrevi para ela os sintomas, e na época ela estava trabalhando com medicamento para depressão, né? Então, olha, ela falou: não, você tem que ir num psiquiatra.
Então, até chegar isso, e se não tivesse essa minha prima, né? Então, assim, a gente tem muita informação disponível, mas a gente não é informado, digamos assim, né? Tem muita informação, mas às vezes a gente não sabe onde buscar, como buscar. Então, teve essa parte que para mim foi muito importante. Assim, ali eu acho que eu cumpri um papel, né, de informar, né? Esse Papo de Mãe cumpriu esse papel de informar através do conhecimento da Flávia, né? E aí a gente foi evoluindo, né? Eu vejo que a gente veio desde a gestação, né? Nesse Papo de Mãe, a gente foi para o puerpério, aí a criança foi crescendo, agora a gente está mais na parte de educação, né? Eu vejo que é a maior parte, né? Na vida de uma criança. A gente está sempre educando essa criança, está sempre ali à disposição, está sempre aprendendo como lidar com essa criança, né? Então, Papo de Mãe é isso, né? É a gente dividir, é a gente entender, é a gente respeitar quem a gente é, quem os nossos filhos são, e caminhar esse percurso da maternidade com leveza, né? E muitas vezes, Paty, a gente tem essa informação disponível, mas como a gente nem sabe nomear aquilo que a gente está sentindo, a gente fica perdido. Onde é que eu vou buscar? O que eu vou buscar? Porque muitas vezes a gente só busca pelo autoconhecimento quando a gente está precisando de olhar para a gente, quando a gente está com algo incomodando que você não está conseguindo lidar. Então, na hora que você está no olho... perdida, né? Na hora que você está no olho do furacão, fica complicado de você achar até as pessoas certas para te orientarem. Sim. E aí a gente vai conversando e vai trazendo essa informação aos poucos e a pessoa vai se situando também de como que é a minha realidade, o que eu estou vivendo aqui. E aí, na hora que a Roberta falou sobre a questão da educação junto com o autoconhecimento, ontem eu estava conversando com minha mãe sobre isso. Antigamente, muitos não estudavam porque não tinha condição de estudar, morava longe, igual minha mãe mesmo caminhava 15 quilômetros para ir para a escola. Muitos não iam para a escola. Ela entrou um ano atrasada na escola. E hoje está uma cobrança tão grande em cima da criança que ela tem que aprender tudo que tem dentro do currículo escolar e muitas vezes talvez seria um caminho dele de buscar aquilo que realmente faz sentido para aquela criança. Talvez se tivesse esse caminho do meio, talvez não tinha tanta criança com tanta dificuldade em se adaptar com essa questão dos estudos na escola. Igual ontem mesmo, Sofia foi me falar, mãe, essa fórmula de Bhaskara, esse trem de delta, o que eu vou usar isso na minha vida? Eu falei, minha filha, quando você for fazer uma faculdade, mas eu não quero fazer matemática. Eu falei, mas por enquanto o currículo da escola é esse. Você precisa aprender para você ir passando de ano. Mas é uma coisa que precisa mudar, mas é uma coisa que vai ser daqui não sei quanto tempo, né? Não é, de certa forma, no que quis trazer a educação para todo mundo, colocou todo mundo dentro de uma caixa só, quando são várias caixinhas e cada um com sua individualidade. E aí, quando a Roberta falou isso da educação junto com o autoconhecimento, eu falei, nossa, gente, na hora que se expandir, vai ser tão grandioso, porque vai ter tanta criança que hoje está com TDAH, tomando um monte de medicamento, que talvez no que ele tivesse olhar para ele, para o que ele precisa para ele desenvolver, vão ser gênios, né? Vão ser crianças que a gente não tem nem noção. E parece que a gente está andando a passos de tartaruga nesse sentido, né? Porque as escolas ainda falam, vendem hoje em dia, né? Que nós tratamos cada um na sua individualidade, e na hora que você vai ver, não trata ninguém com individualidade, todo mundo tem que ir bem para passar de ano, todo mundo tem que ser bom em tudo, é muita cobrança, eu vejo dessa forma também. Eu acho que seria tão mais fácil se a gente desse a liberdade das crianças. A gente fala muito isso na mentoria parental, né? Até falei com a Paty. De a gente aceitar os nossos filhos como eles são
entender, né, que aquilo que a escola julga ser um defeito ou julga ser um mau comportamento pode ser uma capacidade incrível para outra coisa, que não seja na aula de matemática, por exemplo. A minha filha tem 7 anos, está no primeiro ano, e ela já fala, eu odeio ir para a escola porque eu não quero mais estudar. Mas, entende? Ela começou a estudar há 5 meses. Só que já é tão intenso, né? Eles já colocam uma pressão no primeiro ano, que teoricamente ainda é o jardim da infância, né? O antigo pré. Então, eu acho que isso, a educação no Brasil, né? Não vou falar mundial porque não tenho esse conhecimento, mas ainda peca muito de fechar todo mundo na mesma caixinha, sendo que cada um pode ser especial no seu lugar, né? E assim, e reverbera muito com o que eu tinha pensado em falar, né? Que o convite para o Papo de Mãe, eu não hesitei em momento algum, né? Porque a Paty me chamou para falar exatamente sobre o lado da escola, né? E aí eu disse assim, eu não quero falar do lado da escola, não. Eu quero falar desse lado agora que é meu, né? Eu não preciso mais representar uma escola, e então eu posso falar aquilo que eu acredito de verdade, porque eu fui diretora de escola há 20 anos, então mesmo não acreditando nessa educação da forma como ela é feita hoje no Brasil, eu tinha que representar de uma certa forma, buscava meu jeito, né, as minhas alternativas, mas sofria. E hoje eu consigo ver que, de fato, precisa mudar muito, só que não é uma parcela só que precisa mudar, né? As famílias precisam olhar para essa educação de uma forma, precisam olhar para os filhos de uma outra forma, né? E as escolas precisam se reestruturar, mas precisa ser em conjunto. E aí é quando eu digo que eu queria fugir desse lugar, né? Eu não queria mais falar sobre isso. Mas agora, né, com o Espaço Florescer e com a ajuda, com o empurrãozinho da Patrícia, né, uma coisinha bem delicada, assim, vai, porque tem que ir, eu assumo esse papel já tem uns 3 meses, ainda não me considero uma terapeuta, mas uma professora com esse olhar do autoconhecimento, né? Enquanto as professoras não forem olhadas com carinho, né? Não entenderem que enquanto essa professora não se autoconhecer, ela vai continuar reproduzindo o que ela aprendeu, né? As dores, as ameaças, os medos, né? E isso não se fala na escola. Então, só aparece o currículo, né, o que se espera do trabalho do professor, mas não se acolhe geralmente essa mulher, né, que vai dar aula, né, e que chega com as suas dores, com seus medos, com as suas inseguranças, né, colocadas em uma caixinha, e elas não podem sair dali, e não sabem nem como fazer isso. Então, hoje, eu trabalho com escolas, né? As escolas que me chamam para falar sobre esse assunto. É lindo de ver, né? Quando você chega e fala assim, guarda papel, guarda caneta, né? Porque uma boa professora tem que ter um papel e uma caneta na mão para participar de alguma vivência. E a gente vai sentir, né? Vai entender quem a gente é, o que a gente é em essência. Porque se eu não faço isso, eu entro para a sala de aula carregada, né, com as minhas crenças e deposito todas essas crenças, né, nas minhas crianças. Então, e a mesma coisa as famílias, né, que colocam as crianças na escola com uma expectativa de ter que aprender, tirar boas notas, passar de ano, sem respeitar a essência dessa criança, né? Que tempo ela está vivendo, quais são os medos dela, as inseguranças. Então, a gente simplesmente bota na porta da escola e fala assim, vai que você tem que aprender. Né? A gente nem sabe aprender o quê, mas vai para a escola que tem que aprender. Então, o Papo de Mãe me ajuda a resgatar e acreditar que é verdade o que eu penso, que eu não estou errada. Né, que é possível falar de educação e de autoconhecimento.
Olha como o autoconhecimento é importante em todas as áreas da nossa vida, né? Com a gente mesmo, na nossa relação com o mundo espiritual, na nossa relação com o nosso marido, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, porque é a partir do autoconhecimento que a gente tem consciência da gente mesmo, consciência das nossas crenças, consciência daquilo que não serve mais e daquilo que a gente não quer mais transmitir, né? Inclusive para os nossos filhos. A Roberta estava falando agora das professoras transmitindo crenças para as crianças, que é o que a gente faz o tempo todo também como mães, né? E a gente vai passando e a gente acaba não se questionando, né? Se não tiver o autoconhecimento, de onde que vieram dessas crenças? São minhas realmente essas crenças? Né? Será que elas servem para mim? Ou eu estou apenas reproduzindo no automático de crenças que vieram da minha mãe, da minha avó e de gerações anteriores que eu nem conheço, né? E a gente vai reproduzindo na educação dos filhos, e esses filhos também vão reproduzindo nos filhos deles, e são gerações que vão vivendo no automático. Então, o autoconhecimento é nesse sentido, né? Para a gente ter esse olhar para dentro, sem se apegar a caixinhas, porque a gente tem várias caixinhas, né? A caixinha que a gente mesmo se colocou, a caixinha que os nossos pais nos colocaram, a caixinha que a escola nos colocou, que a nossa profissão nos colocou, e a gente tenta caber em todas elas, sem se questionar se a gente é nesse formato mesmo, se a gente é quadrado realmente, ou será que a gente é retangular, ou será que a gente é oval? E a gente tenta, né, se adaptar, né, muitas vezes com dor, né? A Flávia estava falando do sofrimento, né? Que a gente muitas vezes busca o autoconhecimento pelo sofrimento, porque chega naquele momento que a gente não sabe mais o que fazer, né? A situação se torna tão insustentável que a gente vai além, né? A gente fala, não tem respostas, né? Eu não tenho respostas, então eu preciso buscar além. E esse além não está além da gente, né? É olhar para dentro. A gente muitas vezes busca fora a resposta, mas a resposta sempre esteve dentro de nós. E para todas as situações, né, Mel? Quando a gente fala em educação, é tanta coisa para consertar que a gente fica procurando culpado, né? O culpado é o governo, o culpado é o dono da escola, o culpado é a professora, a diretora, é a mãe, é todo mundo. E para mim, a hora que eu encontro o autoconhecimento, eu falo, a busca não está fora, a busca está dentro. Porque eu posso estar, porque eu sempre escutava, né? Lia que escolas muito distantes, né? Que uma professora embaixo de uma árvore com um graveto ensinava a criança. Eu falava, gente, isso é uma forma de falar que não precisa ter investimento na educação, né? É de romantizar. E hoje eu entendo que é possível. Eu posso estar em qualquer escola. Se eu estiver bem comigo mesmo, se eu souber quem eu sou, se eu souber o que eu quero, né? Essa educação vai acontecer. Às vezes não na expectativa dos outros, mas na que eu acredito, sim, né? Uma mãe, quando entra em depressão pós-parto, a gente é tão cobrada de ser uma mãe perfeita que a gente se recusa a pensar nisso. Ah, vai acontecer com a minha vizinha, aconteceu com aquela que é fraca, eu sou forte, eu não tenho isso não. E a gente, né, peca e fica ali naquele processo de sofrimento por não querer olhar, né? Porque às vezes a depressão é considerada assim fraqueza. E na Sim, verdade, eu né? passei muito isso. Sim. As E na pessoas não verdade, entendiam, entendeu? sim, Era assim, você tem tudo. Eu também falava, mas eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu queria, mas ainda não tá bom. Será que eu sou uma pessoa que eu sou insatisfeita por natureza, sabe? Esses questionamentos assim, porque nunca foi tão claro exatamente. É muito isso que a Flávia falou. A gente não sabe denominar o que a gente sente, né? Eu sentia um vazio muito grande. Patrícia, por que você sente o vazio? Não sei, não sei. E aí isso acabava cobrando mais ainda,
né? Porque assim, olha, tem tanta gente que não tem o que você tem. A comparação, né? Tipo, mas você tem depressão, por que se você tem tudo? Né? E aí ficava cada vez mais pesado, as pessoas não entendiam, as pessoas tiravam sarro, e isso foi muito difícil nesse processo. Mas eu vejo que hoje eu tenho muita clareza disso, que foi um despertar mesmo. Né? Bateu os 28 anos lá, bateu na minha porta, filha, tá tudo errado aí. Tá tudo errado, volta. Volta umas 30 casas para trás e vamos começar de novo, né? Hoje eu vejo isso, né? Mas na época eu não via, eu me cobrava. Eu me cobrava por não estar feliz, eu me cobrava por não estar bem, né? E essa cobrança, ela é muito em cima da mulher, também tem em cima do homem, que a gente já falou, né, aqui um pouco, que eles também têm um padrão a seguir, né, que para eles também é pesado. E para a mulher também é pesado, né, porque ela tem que ser essa perfeita guerreira que dá conta. Aí chega a maternidade, que não tem manual, né, como a Mel disse, a gente cai na maternidade e fala, o que eu faço, gente? Esperam que eu saiba resolver tudo, mas eu não sei, né? Porque é isso, a gente se torna mãe, mas a gente ainda não integrou esse papel, a gente ainda não sabe como é ser mãe, a gente ainda não sabe como é vivenciar, né? Mas Não tem um pouco, mas é um pouco parte do processo de educação, né? De aprendizagem. Porque nasce uma mãe, né? Você Sim, nunca tinha sido mãe, né? Mas as nossas expectativas sempre são de que a pessoa tem que saber tudo, né? sim, Quantas vezes na escola eu vi a professora nervosa porque a criança não sabia fazer determinada atividade que ela queria. Aí a reflexão é assim: essa criança começou agora, ela não sabe. Você está no processo de ensino-aprendizagem há 10, 15 anos ensinando a mesma coisa. A criança não. E a mãe a mesma coisa. A gente acha assim, me transformei em mãe. Não é assim, né? E é fácil, é instintivo. Mas instinto, eu ia falar isso, né? Instinto. Tem É coisa que até sim, gente, mas tem coisa que... não, eu Como que a gente se permite sentir esse então, instinto? então, eu ia falar, é isso, eu também acredito que é muito instintivo. Só que a gente é educado a perder esse instinto. A gente entra no que a Mel falou no início. Eu quero um roteiro para me seguir. Exatamente. Eu não me permito vivenciar aquilo que eu estou vivenciando. Muitas vezes nem o trabalho de parto, como a gente já conversou antes, né? É mais fácil você ir lá, marcar sua cesárea, cortar. Você não permite experimentar esse processo, viver esse processo. E aí a professora cai naquela, ela não se permite ter o olhar de como que essa criança vai aprender. É assim, tem que ser assim, assim, assim. E aí a criança pode não fazer daquele jeito esperado. E a maternidade nos mostra muito. A minha maternidade me mostrou muito isso. Você tem que estar aberta para sentir, para ver, para entender como que essa criança está se desenvolvendo. E aí, onde eu me apaixonei pelos arquétipos, pelas deusas, por isso, porque cada deusa vai trazer para a gente uma possibilidade dessa criança ser, uma mistura dessa criança ser também. E, de uma certa forma, na nossa sociedade, vem muito a questão de que é bonitinha a Atena, que sabe tudo certinho, que faz tudo certinho, que está ali igual uma Mulher Maravilha, ou então a Deméter, que se entrega como mãe e pronto, e se esquece. Ou então a Hera, que é a dona do casamento, que é aquela mulher que é dona de si, mas ao mesmo tempo se está lá na sombra do marido, né? E aí, na hora que chega uma mulher que se permite sentir, se for só a beleza para você ver, tá tudo certo. Mas se for uma mulher que permite sentir e viver a vida e se experimentar, aí já é julgada. Se for uma mulher que já quer olhar para essa espiritualidade, não só dentro da igreja, mas dentro das possibilidades que as sincronicidades nos traz, como Jung fala,
tá estranha, é uma bruxa. Se a mulher quer ficar mais na dela, se ela precisa desse momento sozinha, tá errado também. Ela tem que estar sempre ativa, se mostrando mais para o outro. Então, é um processo de autoconhecimento da gente olhar a questão de como que eu experimento essa vida e ao mesmo tempo, estar aberta para você observar como que o outro também está experimentando. Cada um vai experimentar de um jeito, vai viver de um jeito, e a gente vai, quando a gente está aberta a esse experimentar, eu acredito que fica mais leve. Foi isso que a maternidade veio me ensinando, e o papo de mãe também me trouxe isso. Fica mais leve quando você simplesmente se permite estar ali e experimentar o que o assunto vai trazer, o que cada uma vai trazer, e vai complementando essa conversa e vai fluindo de uma maneira leve para todo mundo. Que traz um pouco da técnica, mas traz um pouco da vivência de cada uma, traz a experiência de cada uma, o processo que cada uma... Eu falei da dor porque foi pela dor que eu fui buscar, que eu falei, e agora? Eu estou vivendo para as meninas, eu faço tudo por elas, as meninas já estavam indo para a escola, eu tinha um tempo sozinha, o que eu vou fazer com esse tempo sozinha para mim? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um tanto de coisa, artesanato, pintura, ler, mas o que realmente vai ser para mim? E eu acho que a gente tem que se olhar, né? Tentar. Hoje a gente fala muito do autoconhecimento, mas eu acho que as pessoas ainda fogem um pouco do autoconhecimento, porque ele dói, né? Não é fácil. Quando você fala, vou olhar para dentro, é cada escuridão que você encontra. Então, eu acho que se permitir sentir, né? E isso que a Roberta falou também, de uma mãe nasce junto com o bebê, mas a gente vive uma sociedade que cobra demais, né? Que a gente, saiba dar o banho de cara, saiba amamentar na primeira. E aí essa cobrança cai tão pesada, eu acho que por isso que a gente acaba adoecendo, né? Que nem a Paty falou da depressão. Gente, se ninguém cuidasse da nossa vida, além de nós mesmos, ia ser mais fácil, mais leve, né? Eu não dou palpite na amiguinha, a amiguinha não dá palpite na minha vida, a gente ia ser tranquilo. Porque quando nasce uma mãe, a gente vai aprendendo junto com a criança o que a criança precisa, né? O que aquela criança em específico precisa. Quem tem mais de um filho, que nem eu tenho 2 filhos, eu tive que aprender de novo no segundo, porque era completamente diferente. E a primeira gosta de um banho quentinho, o outro gosta do banho frio. Então você vai reaprendendo, vai entendendo que existem diferenças, e só que como eu acho que tem essa pressão da sociedade, você quer mostrar que você sabe rápido, né? Para ser aceita, para ser vista como a mãe que sabe, a mãe que deu certo, né? A mãe que estudou, que funciona. A Mas mãe que também tem um nasceu outro, para isso, né? né? Olha, Nasceu para isso. Essa nasceu para ser mãe. Essa aí nasceu para ser mãe. Só que aí tem um porém, né? Que é que nem videogame, vai passando a fase. Aí quando você acha que você pegou o jeito, não, aprendi. Não, passou a fase. Peraí, que agora eu tenho que aprender de novo. Peraí, que agora eu tenho que ensinar a fazer lição de casa. Peraí, que agora eu tenho que. Imagino com o adolescente, gente. Entendeu? Então, eu acho que tem esse autoconhecimento, tem esse nasce uma mãe, né? Mas eu acho que é isso que a Flávia falou. A gente tem que respirar um pouco e deixar fluir mais leve, né? Abstrair um pouco tudo que as pessoas colocam na nossa cabeça, que não é real. Porque eu fico, às vezes você vê as redes sociais, principalmente relato de parto, né, gente? Como foi lindo o parto da moça. Como não doeu, né? A foto, tem uma foto dela com cara de dor, o resto é tudo cara linda. Gente, que mentira. O negócio dói pra caramba. Dói antes, dói no meio, dói depois. Se foi normal, doeu. O meu foi os dois. Normal, doeu. Cesárea, doeu. Amamentar, doeu. Eu acho que se a gente for mais verdadeira, né? For mais sincera, compartilhar coisas mais reais, vai ser mais fácil. Porque acho que o que torna mais doloroso e mais pesado é essa romantização infinita de tudo na maternidade. É.
É isso, né? Tem a cobrança, né? E eu vejo, assim, pessoalmente, que a minha depressão foi muito isso, né? Tinha roteiro. Chegou a segunda, gente, não dava para eu seguir o roteiro que eu queria. E aí começou a desmoronar. Desmoronar. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Porque nunca senti. Algumas coisas sim, mas o que eu vou fazer hoje? Vou sentir o que eu quero. Não existia isso na minha vida. Hoje é uma dificuldade para ter, né? Porque a gente fala assim, autoconhecimento é importante. A gente acha que é um mergulho muito profundo. Mas não, gente, pode começar com 1 minutinho. Hoje acordei, não sei quem tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não estava afim de não fazer nada. Dá para terceirizar? Dá para você levar hoje? Isso já é de uma valia tão grande, mas que a gente não dá conta. Porque eu tenho que levar em tudo. Eu tenho que fazer tudo. Né? Outro dia, né? Eu estava numa correria, ia comer, que eu falei assim, dá para você levar as meninas na escola? Dá. E eu vi que ele falou, dá, e eu continuei querendo comer mais rápido o pai junto. Falei, gente, mas para que isso? Se ele pode levar as crianças? Falei, não, tá bom, então você leva. Aí parei, né? Comi mais devagar, não precisava ter a pressa para sair correndo, engolindo a comida. Eu falei, tudo bem, ele vai levar hoje. Eu levo todos os dias. Né? Então, assim, se a gente não para, né, não respira, não entende, a gente continua, gente, a toda hora. E quando eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, eu fiquei muito neurótica disso. Meu Deus, eu vou traumatizar a criança. Meu Deus, eu estou colocando uma crença na criança. E aí, né, essa semana, passei uns processos com a Melina, eu entendi que tem coisa que ela vai ter que aprender sozinha, que é dela já, que ela veio desenvolver. Eu posso auxiliar, mas vai ser um processo dela individual, né? Então, e isso por assim, por um tempo atrás, me preenchia muito, assim, meu Deus, estou traumatizando a criança, meu Deus, o que eu vou fazer com a criança? Meu Deus, estou colocando uma crença minha da criança, né? E aí, né, quando eu olhei para isso, eu falei assim, não, calma, Patrícia, você está sendo o melhor que você. Por isso que meu lema da maternidade é: eu estou sendo o melhor que eu posso. Hoje, de amanhã, talvez eu seja um pouquinho melhor, depois um pouquinho melhor. Mas é isso, né? Porque a gente cria expectativa na maternidade, os nossos filhos criam expectativas na gente, da gente como mãe, e aí não bate, né? E aí começa a dar os BOs. Então, eu procuro respirar, costumo conversar com as meninas, olha, não foi legal, me desculpa, vamos tentar um outro jeito. Mas, assim, a maternidade é isso, né? É esse exercício diário de parar, de se analisar, de refletir, de escolher outro caminho, que aquele não deu certo. E esse foi o grande ganho, assim, quando eu tive a depressão, porque eu jamais faria isso. O meu jeito é ser, é meu jeito e pronto. É desse jeito. Não quero papo com ninguém, é desse jeito, vai ser desse jeito, né? E aí, quando você olha lá para trás, há 6 anos atrás, o quanto foi um caminho de evolução, né? Daquela Patrícia lá, controladora, tudo do jeito dela, que só ela podia fazer o que ela fazia pelas filhas, para hoje, né? É um caminho gigante, né? E a gente na maternidade também tem esse grande defeito de não ver as nossas conquistas. Né? Acho que não só na maternidade, acho que como pessoas mesmo, né? A gente não vê o nosso caminhar, a gente não vê. Hoje eu subi um degrau. Poxa, que bom, podia não ter subido nenhum, mas eu subi. Tô levantando o pé. Já tô levantando o pé. Tô me movimentando para um caminho melhor, né? Então, acho que a maternidade, né? A vida é isso, né? Esse tá indo em movimento, né? Mas tá indo bem, né? Porque é desafio, né, gente? É escolha, né? É esse caminhar que a gente estava conversando, né, no começo, que a gente se encontrou.
como que você está indo? Estou caminhando. Então, assim, a gente não está parado, né? Então, um passo depois do outro, a gente está evoluindo de alguma forma, né? Nem que seja 1% melhor, mas já é melhor do que ontem, né? Eu também, eu aprendo muito com a minha filha, porque eu sempre quis colocar ela numa caixinha, né? Eu queria que ela fosse a filha perfeita, que ela fosse aquele modelo de menina. E ela me mostra que ela é autêntica e ela não faz nenhuma questão de entrar em caixinha. Ela não faz questão de, mãe, eu vou Você fazer querendo sair e querendo colocar ela ao mesmo tempo, né? exatamente. Paternidade. Porque é aquela caixinha em que eu entrei, né? Então, essa é a caixinha certa. Eu tenho que colocar minha filha nessa caixinha também. E ela diz, ó, comigo não. Aqui não, bebê. Não. Então, eu aprendi também a olhar esses limites, né? Até onde que a gente pode interferir, né? Até onde que é certo a gente querer dobrar a qualquer custo a essência da outra pessoa, porque a gente quer filhos obedientes, a gente quer filhos responsáveis, a gente quer filhos modelo, e a gente não vê que o filho tem a essência dele também, né? A minha filha, ela não faz questão de se encaixar numa caixinha, ela quer ser autêntica. Hoje ela foi receber um prêmio na escola, ela colocou um cinto, ela fez um negócio de miçanga. Eu falei, mas Mirella, você tem que ir com uniforme. Mas eu quero. Ela falou assim para mim, eu não quero ser o padrão. Ela falou bem assim, eu não quero ser o padrão, eu quero ser eu mesma. E olha só que interessante, ela com 12 anos já ter essa visão dela mesma. Eu não quero ser o padrão, eu não quero ser uma coisa que eu não sou, né? E eu achei isso tão bonito dela, então eu falei assim, então vai, coloca o teu cinto do jeito que você quer. E ela foi feliz da vida. E aí eu vi que outros também fizeram algumas outras coisas, mas eu fiquei feliz que eu consegui respeitar a posição dela, porque isso para mim era impensável. Exato, tem que seguir as regras, são as regras, a caixinha. E a gente não se abre, né, para pensar, será que faz sentido seguir essas regras de forma tão estrita, né, e abrir mão da essência? Então, uma coisa que eu achei bonito dela, ela não fazer questão de seguir regras que a gente faz tanta questão, não regras grandes, mas assim, essas pequenas regras, né? Tem que ser só o uniforme e nada mais. Não, eu quero mostrar de alguma forma que eu sou diferente. Eu quero mostrar de alguma forma que eu sou autêntica. E ela fez isso. E eu achei muito bonito. Então a gente aprende também, né? E o que é o uniforme, né? O nome já está dizendo. Exato. Deixar todo mundo igual. Uniforme, né? E nós não somos uniformes, nós somos muito contrário disso, né? Nós somos a diversidade em formato de gente, né? Então, que lindo ela falar assim, tudo bem, tem que ir de uniforme, porque a escola ainda pede uniforme, então, legal, mas eu vou botar o meu cinto para dizer, eu sou diferente, né? E então, sem medo de não ser aceita, né? Exatamente. E por isso que eu falo que a mudança ela vai depender de muitos fatores, né? Porque eu, enquanto mãe de criança que frequentava a escola, eu adorava o uniforme, né? Uma roupa só que você vai lá, coloca, lava rápido, não tem que pensar o que você... E estava resolvido minha vida, era prático, mas eu não sabia, né, o quanto isso é uma forçação de barra para que sejam iguais, né? Minha filha era revoltadíssima com a história do uniforme, porque eu coloquei ela numa escola onde se usava saia. Na primeira infância, foi tudo muito lindo. Ela amava a saia, ela se sentia a bailarina, né? Aí, quando vai para o Fundamental 2, a escola não flexibilizou isso, né? Continuava com a saia. E ela foi rebelde. E ela ia de bermuda e assinava advertência, e eu era chamada, né? E até que
que não só por ela, né, mas por outras meninas, elas conseguiram alterar o uniforme da escola, né? Que para uma legging, para bermuda, que elas também podiam usar. Então, assim, ela amava a escola, mas aquilo ela não aceitava. E se eu Ela fosse... lutando pelo direito dela já, hein, Roberta? Oi? Ela lutando pelo direito dela já, a advogada já estava na veia ali. Não, se eu contar tudo que aquela menina aprontou, e aí ela chega para mim e fala assim, mãe, não sei o que fazer, não sei que curso prestar. Eu falei, você nasceu para ser isso, minha flor, não tem como você ser outra coisa, né? Tem que ser. Mas você não gosta da área do direito? Eu falei, eu não gosto, mas eu não gostar e não querer que você faça, né? Então, é isso, né? A gente abrir mão de algumas coisas que são nossos padrões, né? Para permitir que eles voem, né? Que sejam diferentes. E vocês estavam falando a respeito, né, do autoconhecimento. Ele é sempre nosso, né? É aceitar que eu tenho dor, que eu tenho medo, que eu sou insegura. E quando eu descobri isso, né, na relação, e aí não tem assim na minha relação de mãe, na minha relação de marido, na minha relação profissional, é para a vida, né? Hoje, para mim, é muito fácil eu falar assim, não sei. Olha, você me desculpa, mas eu não sei o que te responder, né? Seja profissionalmente, seja para os meus filhos, seja para o meu marido, né? Para um amigo que vem me pedir uma opinião, não sei. Mas antes eu me sentia obrigada a responder, a saber as coisas, né? E com os meus filhos, e com meu marido também, é muito assim, olha, esse medo é meu, ele não tem nada a ver com você. Eu estou te dando essa resposta, eu estou pedindo para que você faça assim, porque é uma dificuldade minha. Porque a gente transforma isso na causa do outro, né? Então, por exemplo, tem que usar. Não, você não vai botar o cinto, tem que. Por quê? Porque eu tenho medo de ser chamada a atenção, da escola me cobrar, né? Do que vai acontecer. Então, mesmo que eu não. A maquiagem, a mesma coisa, né? Então, eu acho que o bonito não tem uma regra, mas é cada um naquilo que dói para si, né? Filha, para mim é difícil entender se você pode ir com maquiagem, se vai fazer mal para tua pele, se não vai, se vai mexer com a sua autoestima, mas nesse momento a mamãe pede para você que seja assim, porque eu não sei qual é a resposta certa, eu não sei o jeito certo de fazer, né? Para a criança entender que ela não está errada, mas que eu sou o adulto e que o meu limite de decisão é aquele, né? Então, para mim, isso foi libertador. Não ter que ser perfeita, não ter que ser boazinha, não ter que saber tudo. Mas isso tem muito na boazinha, né? Eu vejo a Melina me questiona bastante, né? Mãe, mas não sei quem foi sem uniforme, por que eu não posso ir? Filha, regra, mas não sei quem foi sem. E aí, aquilo da palpitação, né, gente? Eu gosto de seguir as regras, né? Certinha. E aí eu falo, tá bom, vamos ver o que dá. Aí ela quer ir de pulseira. Aí eu perguntei um dia pra professora, eu falei, ela pode vir de pulseira? Pode, se ela não ficar mexendo toda hora, se distraindo. Não... tá bom. Falei, Melina, você quer ir de pulseira? Aí, filha, não é uma pulseira, é colar, né? 30.000 pulseiras no braço. Vamos. Melina, não pode ficar mexendo, né? Você sabe, não é bom. Tá bom. Ela volta, olha, mãe, não mexi. Falei, que bom, filha. Mas, gente, isso me dá. hum, sai, sai da minha zona de conforto. Essa questão de uniforme. Ai, hoje eu quero ir na creche. Ela já me dava BO. Eu quero ir de vestido. Filha, mas não dá para ir de vestido, você vai brincar na areia. Aí conversei com a professora. Não, pode. Então vamos de vestido, mas vamos pôr uns shorts por baixo. Aí põe os shorts por baixo, vai de vestido a criança. Pronto. Aí para um pouco. Mas essa questão do uniforme é, assim, direto. A mais velha também. Mãe, eu quero ir com essa blusa.
Mas, filha, você já tá sem a calça do uniforme. Vamos pelo menos pôr a blusa do uniforme e a camiseta? Pode ser? Tá bom. Ai, mãe, eu quero. Ai, gente, me dá um desespero. Porque o uniforme é a regra da escola, gente. Tem que seguir. Eu acho isso. A questão do uniforme não é só também essa questão da caixa, né? Tem a questão da identificação, se acontecer De alguma coisa. segurança, né? Tem muita coisa envolvida. E, assim, precisa de ter eu acho que tem que ter um olhar de que ter esse uniforme também não é uma questão de colocar, de você. A gente tem a necessidade de pertencer, então, de certa forma, contribui com isso. Tem as crenças que já estão aí, né? Que a gente já construiu e que a gente está buscando desconstruir. Então, é todo um processo lento, mas que vai acontecendo no dia a dia. E assim, e as mudanças, quando a gente consegue trazer esse autoconhecimento para o dia a dia, é que realmente faz diferença. É o que a Roberta falou. Você perceber que essa insegurança de expressar, de se posicionar, é sua. E a maternidade traz muito isso para a gente. Você precisa se posicionar. Você é o adulto responsável pelaquela criança. Você precisa ter a flexibilidade e, ao mesmo tempo, olhar o que é possível e o que não é. E trazer isso para a criança também, porque na vida a gente vai ter essa necessidade de ter essa flexibilidade e saber o que é regra, porque senão também não tem como ter uma comunidade. E a questão da escola em si, do estudo que eu falei no início, eu acho que essa questão de ter essa tem as suas vantagens, porque todo mundo estuda, todo mundo evolui, mas tem também a desvantagem de que tem criança que, se pudesse, estava lá no meio do mato, capinando, brincando com aquilo, eles não estavam numa sala de aula. E aí entra no desequilíbrio, até se a gente for olhar assim, de tudo. Porque quantas pessoas que não querem mais estar na roça e quantas que querem popular só a cidade e viram uma bagunça, um caos, porque a gente não tem esse olhar da individualidade de cada um. Mas isso reflete o dentro, porque a gente também tem essa dificuldade de olhar para a nossa individualidade, de reconhecer os medos que a gente tem, de olhar para mim e falar bem assim, esse julgamento que o outro tem, que me cobram, eu também tô me cobrando e me julgando, porque se eu não tivesse nessa... O que o outro fala não ia me incomodar tanto. A regra que o outro coloca, igual a menina da Melissa falou, ela não se incomoda. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de se expressar, de ser diferente, de mostrar essa individualidade dela. Então, um cinto para ela tá dentro das regras, né? Foi com o uniforme, mas ela tem uma maneira dela demonstrar essa individualidade dela de outras maneiras. E ela pode expressar isso. Então, eu acredito muito que a gente precisa encontrar esse caminho do meio, né? Que a gente fica meio perdida. Ou a gente tem que ser certinha em tudo, ou a gente extravasa em tudo. Quando, na verdade, é uma busca pelo equilíbrio que a gente precisa encontrar. E essa busca por equilíbrio é uma coisa difícil, porque, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para a gente precisa adaptar esse equilíbrio para o meio que a gente vive. É o que eu estava falando com a Patrícia ontem. É muito fácil você ter sua individualidade quando você não precisa se relacionar com o outro. Quando você é mãe, quando você tem seu esposo, você quer ter sua individualidade, mas você precisa olhar as demandas das outras pessoas também e encontrar um meio do caminho que vai sustentar tanto a família, o grupo, quanto a sua individualidade. E ceder, que às vezes você vai precisar ceder, às vezes você vai precisar abrir mão, às vezes você vai ter que se impor, porque já não dá mais para abrir mão. E isso tudo traz esse crescimento para a gente. De dia a dia a gente ir desenvolvendo. E aí a gente desenvolve como ser humano, mas traz essa consciência para a humanidade toda, que foi, na minha visão, foi o que Jesus trouxe. Ele se desenvolveu como ser humano, mas ele trouxe essa consciência para a humanidade. E a gente ainda está aprendendo o que ele veio trazer para a gente. Eu acho que a gente ainda não aprendeu.
Com certeza não. Eu acho que a É. gente cresce quando a gente olha para esses padrões que são nossos, a gente tenta passar para os nossos filhos e a gente percebe que são padrões nossos, não são deles, né? Como nessa questão que era minha, o meu medo de não pertencer, o meu medo de ser chamada, o meu medo de ser julgada. E aí eu coloquei isso para a Mirella e ela falou comigo: não, esse é o seu medo, não é o meu. O meu medo é eu ser igual a todo mundo. Eu quero ser diferente, eu quero mostrar quem sou eu, né? Então o seu medo fica para você, né? E eu quero me expressar. Com licença. E olha como vocês podem aprender junto, né? Você aprender com ela a ter esse medo de se assumir, né? Ser quem você é sem precisar pertencer, né? E ela, flexibilidade, né? De que às vezes ela vai precisar. Exato, é um crescimento de mão dupla. Porque ela foi de uniforme e ela pôs o cinto. Exatamente. E aí que a gente fala, né? Como a maternidade ensina, né? A gente ensina os filhos, mas os filhos também ensinam a gente, né? Eles trazem esses questionamentos, né? Que nem quando ela fala, mas todo mundo, mas tem gente que vai sem. Falei, tem gente que vai sem. Aí um dia eu deixei ela ir sem. Um dia que precisou, ela foi sem, né? Mas eu falo, eu gosto de trazer para ela que às vezes a gente vai ter que seguir a regra que está ali. No trânsito, a gente não pode cada um fazer de um jeito. Mas, Paty, eu concordo com isso, que a gente precisa seguir regras. Mas ninguém é 100% destruidor de regras. Algumas regras batem ruim para uns e não batem para outros, né? E vice-versa. Então, não é porque a criança quebra uma regra que ela vai virar ela vai se perder na vida. Entendeu? Porque, por exemplo, do mesmo jeito que uma criança não se incomoda com o uniforme, isso não é uma questão para ela. Então, eu não tenho que ficar lá militando na cabeça da criança que o uniforme vai manter todo mundo igual. Para ela aquilo não faz sentido, larga lá. Mas se para outra, que pode ser filho da mesma, sair da mesma barriga, né? Se para aquela incomoda, essa criança ela está querendo expressar alguma coisa, né? Ela está querendo te contar alguma coisa que é dela. Então, eu sou super a favor de não é falar assim, isso mesmo, filha, rasga o uniforme, não vai mais de uniforme para a escola. Mas o que é que a gente pode fazer para minimizar esse sentimento dessa criança, né? Como a da Mel. Ela podia muito bem falar, filha, regra é regra, você vai de uniforme, né? Não vai botar o cinto. Então, eu acho que é esse meio do caminho que a gente precisa. Porque senão a gente entra num outro padrão de que regra é regra, todo mundo tem que cumprir. Até a página 2, né? Porque essas manifestações, elas expressam alguma coisa. Né? Sim. Então, e a gente tem muito medo, do mesmo jeito que a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo que os nossos filhos não dê certo, né? E eles estão em formação. É nesse momento que a gente cria essa flexibilidade com essa criança, essa reflexão com ela. Porque não adianta eu falar não, é regra, e depois querer um adolescente, um adulto que se comporte de uma forma diferente. Né? Na infância eu não cuidei disso, nesses pequenos detalhes. Então, o que eu falo é que é sempre no pequeno detalhe que a gente acha, isso não vai dar nada. Eu só estou forçando fazer isso, a comer, né? Gente, quantas vezes a gente fica ali forçando a barra para a criança comer uma coisa que ela não quer comer? Isso não significa que eu vou encher meu filho de doce, de porcaria, de industrializado. Mas se é alguma coisa que eu consigo negociar, entender, Flexibilizar, né? flexibilizar. Agora, tem que comer porque eu estou mandando. Aí eu vou lidar com obesidade, com bulimia. Por que será? Por que será que isso estourou lá na adolescência? Né? Porque esse cuidado não foi, essa sensibilidade não teve.
E aí eu entro muito no lugar, não sei quem falou, de mãe perfeita. Fiz muita besteira no início da minha maternidade, muita. Fui muito brava, fui muito rígida. E hoje estou colhendo os frutos desse plantio, né? Porque eles estão quase adultos, a Letícia já é adulta, o Leonardo é quase um adulto, e eu vejo o quanto eles estão sofrendo para entrar nessa nova fase da vida, né? Mas assim, isso não me desanima. Eu falo, hoje eu consigo fazer diferente. Então, mesmo com eles nessa idade, eu faço diferente, porque eu sei que o que eu fiz lá criou sequelas, né? Não falo de traumas, fui a melhor mãe que eu pude. Mas se hoje eu consigo ver diferente, né? E é nítido quando você se comporta de uma forma diferente agora, eles olham e falam assim: é você? Sou eu. E eu conto isso para eles. Sou eu no meu processo de autoconhecimento, né? Também não é assim, mudei, porque não, é me olhando, é me entendendo, né? E dói pra caramba. Tem dia que você sai da terapia e fala, não quero voltar mais. Ela fala isso porque não é com ela, né? Ela fala, mas ela não faz. A gente tem todas essas fugas, né? Tem. Mas é lindo mesmo assim viver desse jeito. É lindo, né? Mas é uma escolha, né? Né? Aqui a gente escolheu viver a maternidade consciente, né? Consciente das nossas escolhas, do que a gente faz, né? E a vida também, né? Não só a maternidade. A maternidade é só uma parte da nossa vida, né? E a gente está escolhendo olhar para essa vida numa outra perspectiva, né? Em várias áreas da vida, inclusive na maternidade. E eu já falei uma vez com a Patrícia, e aí agora eu olhando, eu falo de novo. Tem mãe que precisa só de um filho para conseguir buscar essa flexibilidade. Igual a Mel, já com uma só, ela está nesse processo dessa flexibilidade, de olhar para ela e olhar para a filha dela como uma pessoa sem ser extensão das dores dela. Tem mãe que precisa de 2 e eu precisei de 3. E aí eu olho cada uma das minhas filhas e vejo esse processo de evolução, né? A primeira, ela faz de tudo para ser certinha, para agradar, né? A segunda já veio bagunçando algumas coisas, e a terceira hoje vira para a gente e fala, eu não quero você aqui. E aí você olha e fala assim, aí meu marido uma vez ainda falou, se fosse na minha época, você levava uma mãozada na boca. Eu falei, mas não é na sua época. Ela está expressando uma coisa que ela está sentindo que para ela não está bom agora, e é o jeito que ela dá conta de falar. Ela vai fazer 3 anos. E aí a gente olha e fala assim, por que ela não quer você aqui? Qual o movimento que você está fazendo que que ela sente que está invadindo ela, que está deixando, atrapalhando ela em alguma coisa? E aí, na hora que você vai perceber isso, você vê o que foi feito, o que foi falado, como que ela se sentiu. E aí você consegue contornar aquilo ali, você consegue trazer um olhar diferente para ela mesmo e para a gente também. E aí eu falei assim, a terceira veio me tirar totalmente do meu chão e mudar tudo. E foi na terceira que eu descobri tanta coisa, que eu mergulhei mesmo nesse processo de autoconhecimento, que eu falei, tô querendo, mas estou muito assim no raso, agora vamos afundar de vez. Nossa, acho que eu vou afundar já, então. Vai que Deus acha que eu tô fazendo pouco, que eu tô no raso, meu Deus. Vou afundar um monte agora. Vai que ele fala, tá muito raso isso aí. Vamos ver outra coisa. Vamos afundar mais, Bárbara. Eu vou mergulhar, vixe, de cabeça. Vou lá no fundão, onde der agora. Mas é isso, né? Cada filho nosso, ele vem de um jeito. Eu vejo que a mais nova vem muito isso me questionar, ela é muito questionadora. Por que eu não posso isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas, né? E aí você fica, meu Deus, vou responder essa criança o que eu sei. Né? Mas é isso, né? É esse mergulho na maternidade, né? A gente mergulha e fica ali um tempo.
até a gente conseguir voltar para respirar, mergulha mais um pouco, depois volta. Mas é um processo maravilhoso, né? É isso que a Roberta falou, né? Eu olho para minha maternidade com a mais velha e vejo essa questão da perfeição também, e vejo já os frutos disso hoje, né? Então, é um processo ali também para não trazer a culpa, né? A culpa de ter feito ela pensar dessa forma, né? E aí tem todo um processo para sair desse lugar, para ensinar ela agora de uma outra forma, né? Porque nunca é tarde para a gente mudar e nunca é tarde para a gente aprender, para os filhos aprenderem, né? E eles vendo a gente fazendo esse processo de aprender, de querer escolher diferente, de fazer diferente, eles também têm essa opção agora para eles, né? Porque para mim era muito uma opção só. Eu só posso ser isso e pronto, né? Acho que para a maioria aqui só tinha uma opção. A gente não podia pegar outros caminhos, né? E hoje a gente já vê que a gente pode, né? E a gente já está ensinando para eles isso. E isso é muito bonito, né? Da nossa parte e da parte de todas as mães, né? Porque acho que na maternidade não tem muito para onde fugir, né? A gente sempre tá buscando fazer melhor, né? A gente sempre está buscando ser pessoas melhores, ser mais paciente, ser mais amorosa, ser mais participativa. E eu acho que esse é o grande presente, né, da maternidade, esse convite à mudança. E que eu acho que o Papo de Mãe também traz para as pessoas, né, esse convite de se olhar, de refletir, de perceber, de, baseado no que a gente conta das nossas vivências, também querer vivenciar isso, né? E ser essa rede de apoio, né? De entender que não estou sozinho nisso, né? Todo mundo passa por algum processo, o meu é diferente do dela. Por mais parecido que seja, não é o mesmo processo, são processos diferentes, né? Aqui todo mundo viveu o processo, né? Quando a maternidade chegou. E foram processos diferentes, né? E isso que é importante, a gente valorizar o nosso processo, a gente ver o quanto a gente está caminhando, o quanto a gente está evoluindo e quanto a gente está sendo o melhor que a gente pode para os nossos filhos hoje, né? Sem o peso da cobrança e da culpa. Eu queria agradecer as meninas por terem participado desse papo, que a gente deixou fluido, a gente falou um pouquinho de cada coisa aqui, falou de educação, falou de autoconhecimento, né? Falou de situações, e esse é o espírito do Papo de Mãe, né? A gente trazer opiniões diversas, pontos de vista diferentes, para ter esse diálogo, né? Para todo mundo se sentir acolhido. Então, agradeço as meninas que se disponibilizaram para vir aqui nesse horário, para a gente gravar, para a gente fazer esse Papo de Mãe comemorativo. E deixo um espaço para vocês se despedirem. Obrigada, Paty. Obrigada a todas, né, que fizeram parte dessa live hoje. Para mim foi muito importante fazer parte do Papo de Mãe no período que eu estive presente e nos que eu não estive também, que eu assisti e assisto quando eu consigo. Foi de um crescimento ímpar, assim. A Paty tem esse dom, né, de empurrar a gente sem medir a força dela e jogar a gente para onde a gente não tem certeza se quer ir, mas que quer e vai. Então, foi muito importante esse processo que eu passei do Papo de Mãe, me ajudou em muitas decisões que eu precisava tomar. E como a Flávia, assim, meio que me deu uma desinibida, hoje eu já não tenho tantas questões com as câmeras, então, obrigada, Paty, foi muito importante para mim. Eu que agradeço sua contribuição aqui. Sempre é muito bom trocar. A Bárbara sempre traz essa calma, né? Essa tranquilidade ao falar, né? Então ela traz um pouquinho de calmaria, né? Porque eu sou bem agitada. Eu que agradeço a sua participação e fico feliz que tenha contribuído com você no seu desenvolvimento como pessoa, né? Isso que é importante. Contribuiu sim. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo.
Então, eu quero agradecer, né, a Patrícia, a Roberta, Mel, Bárbara, por mais essa troca, por mais esse momento, por essa oportunidade de falar um pouco sobre o que eu acredito. E como eu e a Patrícia, nós sempre divergimos, mas foi isso que impulsionou. E, assim, e agradecer mesmo porque, de certa forma, a Patrícia viu em mim algo que eu não estava querendo ver, que eu não estava conseguindo ver. E ela trouxe isso e falou, não, nós vamos fazer sim, vai dar certo. E eu agradeço muito por essa troca e por esse crescimento que a gente está tendo juntas. Com certeza. Ai, gente, tô me sentindo a carrasca aqui que tá empurrando todo mundo. A Patrícia me empurrou. Mas tudo bem, tô entendendo que é amoroso, tá? Calma lá que ainda não falei. Ai, meu Deus. Mas eu sou uma boa pessoa, viu, gente? Com certeza, ninguém estaria aqui te agradecendo. Oxi. Vamos ver o ponto bom, né? Tô vendo só a parte da crítica, mas eu entendi, sim. É que às vezes precisa de um empurrãozinho maior que vocês não veem, né? Aí eu sou esse empurrãozinho. E para mim, o Papo de Mãe é isso, né? Ele é uma troca. Ao mesmo tempo que a gente vem para falar, a gente vem para aprender, né? Eu costumo sempre dizer que tudo aquilo que a gente é chamado, né, a contribuir é para o outro, mas é para a gente primeiro, né? Eu faço parte de um grupo onde a gente brinca, né? Quando a gente está falando alguma coisa, uma vem e põe o dedo no ouvido da outra, do tipo, é para você primeiro, né? Então, o Papo de Mãe é para mim, primeiro, depois para vocês, né? Tudo que eu falo é para mim. Então, Paty, só tenho a agradecer você, a Mel, pelo convite, a Flávia e a Bárbara por compartilhar essa tarde com a gente, comigo hoje, né? E dizer que se eu estou aqui fazendo esse trabalho hoje, atendendo as mães, atendendo as famílias, as crianças, um pouquinho pelo empurrãozinho da Patrícia, né? De me fazer acreditar que eu nasci para ser professora, mas que é possível fazer por um outro caminho que não aquele que a gente aprendeu desde que nasceu, né? Desde que foi para a educação infantil. Então, só tenho a agradecer, meninas, e me colocar à disposição sempre que vocês sentirem que faz parte a minha presença. Tá bom? É isso aí. Então, eu acho que foi muito gostoso estar aqui com todas vocês, porque é conversando que a gente se ouve também, né? E a gente se ouvindo, a gente toma consciência, né? Então, como a Roberta falou, o Papo de Mãe, ele tem esse sabor, né? De trazer para a consciência, ele é terapêutico também. Então, ele é primeiro para a gente, porque a gente se ouvindo, a gente toma mais consciência daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Como mãe, e nas nossas relações também, né? Com o marido, com a filha e outras, né? Familiares, inclusive na escola, com a educação. Então, essa consciência faz toda a diferença, né? É ela que faz a gente refletir sobre os nossos padrões e também trazer mudança, né, para a nossa vida. Então, eu acho que é esse o grande legado do Papo de Mãe, que é trazer essa consciência para a gente e essa transformação. E a Patrícia, né, a gente falou que a Patrícia puxou, mas por quê? Porque ela enxergou em cada uma de nós aquilo que a gente não estava vendo. Então, eu esperava de mim perfeição. E ela falou, você não precisa ser perfeita, você só precisa ser mãe e contar a sua experiência. Aí eu pensei, isso eu posso fazer. Então, se eu não preciso ser perfeita, ufa, né? Sai aquele peso, e aí eu posso falar sem roteiro, sem precisar da caixinha, né? Então eu posso ser mais livre, eu posso me permitir. Então são todos esses padrões que a gente acaba quebrando aos poucos, né? No dia a dia. Então é esse o legado, né? Que a gente tem aqui, esse grupo que ficou
tão gostosa essa conversa, e eu acho que a gente podia até repetir outras vezes, né? Se for possível. Então, muito obrigada também a todas vocês que puderam estar aqui hoje, para que a gente pudesse ter esse papo tão agradável. Então, até uma próxima vez. Muito obrigada. Gente, eu só queria falar que é uma honra vocês falarem que eu dei esse empurrãozinho, de verdade. Eu sou muito unidos venceremos, né? Então, o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Então, é muito importante esse estamos caminhando, né? Embora eu tenha falado no começo, não, estamos bem, né? A gente está bem, mas a gente está caminhando. E é muito importante, fico muito feliz mesmo de ser contribuição na vida de vocês, de verdade. Mas você entendeu agora que ser a mazinha, a fazer mesmo porque eu estou mandando, não é tão ruim? Não é, tá vendo? Eu não sou tão boazinha quando eu achei que eu era. Pois é, e tem suas qualidades. Tirar uma ilusão na minha vida. Só para regras, de repente, eu sou boazinha. Ai, gente. É isso, então. A gente se vê daqui 15 dias em mais um Papo de Mãe. Um beijo.